E aí, gurizes, beleza, meu? Hoje a gente vai estar chegando aqui na nossa quinta aula e hoje a gente vai começar a criar a mágica, tá certo? Da última aula, se vocês se lembram, a gente parou aqui na tela de Welcome, que é depois que o usuário entra, eu faço as verificações lá desde mim e pá, tá certo? E daí como que a nossa aplicação vai funcionar mais ou menos, tá certo? Ela vai ser tipo uma rede social e algo parecido com o Duolingo, por isso que o nome é Duas Línguas. Daí, por exemplo, vai ter um livro, sei lá, 1984. Daí esse livro vai ser dividido em capítulos e esses capítulos vão ser divididos em trechos. E daí os trechos vai ser o que o nosso usuário vai visualizar. Tipo, imagina que fosse uma thread de um Twitter, por exemplo, sei lá, algo nesse sentido. Daí se ele gostar de alguma coisa, ele vai clicar lá nesse trecho, vai ter umas 5 questões para ele responder. Mas a gente vai estar começando aqui. Quem que vai criar isso? Quem vai criar isso é o nosso administrador. Para isso ele precisa o quê? Ele precisa de livros e precisa também de categorias, tá certo? E daí também ele precisa linkar essas categorias com esses livros. Essa parte talvez seja a mais chatinha, tá certo? Então isso aqui levei algum tempinho para fazer tudo, porque eu tenho que criar absolutamente tudo, desde as tabelas e tal, beleza? E daí se a gente vai para cá, tem aqui a explicação mais ou menos disso aí. E daí a gente precisa criar tabelas, muitas tabelas. Que daí no caso aqui, se vocês quiserem ver nessa migration aqui, eu criei muitas tabelas e também aqui essa função de update o quando teve o update, tá certo? Que isso daqui toda vez que altera alguma coisa, altera o update automaticamente, tá certo? E daí tem algumas informações aqui, que vai ser aqui como que vai ser mais ou menos o nosso fluxo. O usuário vai ter aqui as categorias, de boa vai ter um livro. Ele vai vir aqui e criar um livro. Ele vai colocar todas essas coisinhas bonitoca aqui. Uma vez que ele criou o livro, vai chamar uma função que a gente vai estar utilizando o OpenAI para ela automaticamente descobrir os capítulos. Depois de descobrir os capítulos, vai chamar uma outra função que vai automaticamente gerar 15 trechos resumindo o capítulo. E depois de gerar esses trechos, vai chamar uma outra função automaticamente para cada trecho criar umas 5 questões, tá certo? Então, é mais ou menos umas 5 questões, beleza? E daí, depois disso é sucesso, né? Mas até chegar ali vai ser um pouco paia. Daí tem esse enum, que é basicamente como se fosse os status que pode ter nesse caso aqui, que inicialmente vai ser o preparando, vai ser o padrão, processando. Daí feito isso aconteceu algum erro, tá certo? Daí tem aqui o nível de dificuldade, que é a mesma coisa, começa o fácil, o médio, o avançado, e daí tem as línguas aqui, né? No meu caso, eu tá fazendo para inglês, espanhol e português, né? E daí aqui tem todas as tabelinhas e tal, daí aqui a gente vai indo. E daí também tem o Row Level Security. Para quem não sabe, o Row Level Security é o que dá acesso ou não aos nossos usuários à leitura, tá certo? Porque você não quer que um usuário leia coisa que ele não deveria ler, tá certo? E daí se vocês vierem aqui, por exemplo, dessas book categories books, man, tem aqui Allow Authorized CRUD Users, que basicamente quem é administrador vai poder fazer tudo, quem não é vai poder ler, porque eu vou deixar todo mundo ler, porque é assim, né? E daí, se vocês se lembrarem que a gente criou essa função aqui do Roles Permissions, tá certo, meu? Que daí quem é administrador vai poder fazer tudo, tá certo? E daí para fazer isso, aqui no nosso Role Level Security, tem aqui o Authorize, que tem o Editor Manager. E o Editor Manager é um role que foi criado, eu criei depois de tudo isso. Que tem aqui, que é o administrador, vai ser o Editor Manager, ou seja, se o nosso cara é administrador, ele vai ter o Editor Manager. Tendo o Editor Manager, ele pode fazer tudo o que ele bem entender, tá certo? E daí eu criei aqui na Cydia para ter um cara que ele sempre vai ser o administrador, para não precisar ficar criando toda vez que você reseta o banco, tá certo? Que daí no caso vai ser o admin@gmail.com e a senha vai ser aqui o password, muito, muito complexo. Mas enfim, usem isso aqui apenas para desenvolvimento local, tá certo? E daí agora, a gente tem aqui os nossos livros, beleza? Vocês já entenderam, espero eu. Daí tá, beleza? A gente tem aqui o Reliable Security, beleza? Ah, sim, uma coisa muito importante.
é a gente utilizar os types do Supabase, tá certo? Porque os types do Supabase permitem saber que essa tabela aqui, sei lá, o excerpts tem o ID e o chapter ID. Se você por alguma razão tentar cadastrar chapter underline errado, assim, vai dar erro, né? Ele já vai dizer para ti o type do TypeScript. Então você roda aqui, aqui é a base, né? No caso é o local. E daí depois aqui é onde que ele vai ser gravado. Então se vocês vierem aqui, opa, não precisa do ponto, meu. Aqui no meu caso, se vocês vierem aqui, a gente tem a database, que é todas as informações da nossa tabela. Não precisa se preocupar em saber tudo que tá aqui, tá certo? Beleza. Daí agora que a gente tem isso, a gente precisa colocar os types, né? Para colocar os types a gente tem que ir onde? Tem que ir onde o nosso supabase é inicializado, que normalmente é o supabase.ts onde eu criei, né? Espero que vocês tenham feito a mesma coisa. É só colocar aqui o database que ele vai pegar o genérico e passar para todo o nosso objeto do supabase. Quando você for usar, vai aparecer todos os tipos. Por exemplo, vamos fazer só uma demonstração. Aqui eu vou colocar o from, vai dizer de todos os lugares que eu posso buscar, para zerar todos eles, todos. Daqui no select, vocês vão ver o que. Se eu colocar ID, tal, ele vai entrar, né, meu? Tá certo? Beleza. Depois disso, aqui a gente vem onde? Ah, sim, tem que criar o componente de tabela, que eu utilizei como base aqui o table e o pagination do Chad CN, que ajuda bastante no desenvolvimento. Aqui, se a gente voltar uma página aqui no admin, acho que a categoria já criei alguma coisa aqui, né? Vocês vão ver que isso aqui é tudo gerado com o Chad, tá certo? Que se a gente ver aqui no categorias livros, sei lá, criar o livro do Seu Madruga, tá certo? Autor Chaves, inscrição topzera, publish date, sei lá, meu, foi 1509, meu. Aqui, acho que não precisa, vai ser o que? Espanhol, beginner, pode ser, começando. Capítulo 1 até o 45, beleza, tá salvo aqui. Agora a gente vai ter aqui, se vocês vierem aqui, né, tem aqui a tabela para deletar e pau, não vou deletar porque assim criei uma mão. E o componente de tabela, ele também é utilizado aqui no categories, tá certo? A gente vê aqui, vocês estão vendo que aqui tem a nossa categoria e essa mesma tabela, tá certo? A gente vai aqui selecionar, ele mostra a categoria, tá certo? E aqui a mesma coisa, meu. Poxa, cliquei no botão errado aqui, está save, meu. Seleciona aqui, save, beleza? A gente vai salvar aqui, tá de boa. E aqui, como a gente usa o Supabase, né, meu? O Supabase a gente utiliza o que? Utiliza uma view. O que é uma view? Uma view é como se fosse um select, só que resumido para ti, você não precisa escrever toda vez, tá certo? Aqui tá a nossa view. Aqui o Security Invoker é mais para permitir com que siga as regras do Row Level Security, tá certo? Mas e daí aqui todas as nossas informações estão aqui do book title, book ID e tal, né? Que são justamente do componente de modal que veio da nossa tabela, tá certo? E quando a gente vem aqui, meu, tem o quê? Books Categories. Aqui a gente tem o nosso index, que é um pouquinho diferente, meu, que vocês vão perceber aqui. A gente tem uma tabela, daí que é a nossa view, tá certo? Mas quando a gente vai editar, fazer tudo e pá, a gente não usa essa tabela, porque é a view. E uma view tu não consegue editar e atualizar diretamente, tá certo? Mas para isso, a gente tem aqui um componente que eu criei, que é o Edit New, que todas as páginas compartilham entre si, tá certo? Que é como? Se vocês verem aqui no Úteis, tem todas as informações. Vou começar pelo Books, que é mais fácil, né? Que aqui no caso são todas as regras que tem que seguir o nosso esquema, tá certo? Se não tiver assim, ele vai dar pau, beleza? Que daí tal vai ter, no caso, as informações que a gente precisa, e também aqui a gente vai definir como que vai ser o componente. Ou seja, vai ter o cara que é o texto, vai ter o cara que é o date, e vai indo, né, meu? Aqui tem as opções do select, que isso aqui é. Não se preocupem que ele já é traduzido lá no próprio componente. Onde que são os componentes, Gabriel? Vocês podem me perguntar, tá certo?
São todos os componentes aqui, eles são definidos, tá certo? Lazy Loading faz o que, para quem não sabe? Ele evita renderizar todos ao mesmo tempo, ou seja, na inicialização do seu código ele não usa todos, apenas os que você está usando em tela, tá certo? Por exemplo, tem o field, que é simples, o field number e tal. Tem aqui o date picker, que é um pouco mais diferente. Ele tem a modal, que é o mais louquinho, né, meu? Mais louquinho. Well, tá bem. Daí a gente tem aqui a modal, voltando aqui, essas informações, tá certo? Daí tem aqui o schema book, que vocês vão ver que ele é utilizado do Crafter, que é justamente para fazer as validações e tal, para já te ajudar. Por exemplo, se vier aqui, tem data.state. Meu Deus, deixa eu escrever. Autor, é justamente por causa que tem aqui o validator book e o schema book, beleza? Daí isso aqui já ajuda. Por exemplo, se a gente ver aqui, ele vai dar erro, por causa que o publish date do banco espera de uma forma, mas aqui em tela ele retorna um date diferente, sabe? Enfim, por exemplo, ele já avisa tudo e é muito melhor de desenvolver assim, tá certo? E daí, categories é a mesma coisa, tá certo? Assim, tem uma diferença que eu tava me esquecendo aqui, que é do edit pro new, que é justamente a parte do loading, tá certo? Vocês vão ver que o new não tem loading, porque não precisa. E o handle save dele a gente tá fazendo o insert. Já no edit a gente tem que fazer a busca dos componentes, que tem que ser com base no ID, tá certo? E daí depois disso a gente faz o que? Faz um set fields para atualizar o nosso state, mas enquanto isso a gente mostra para o nosso querido usuário que está carregando. Ou seja, vocês verem aqui, tem bem rapidinho esse loader, que é justamente por causa desse isloading. Se eu colocar aqui, eu fui no edit book, paz, book aqui, pá. Vocês viram que está fazendo load, beleza? Daí tem nosso render update que, no contrário do new, o render update ele é justamente para fazer um update, né? E é isso, né? Daí aqui no Book Categories a gente tem algumas coisas diferentes que é literalmente que aqui a gente utiliza o Book Categories, que é a tabela, mas a gente mostra aqui com a view, tá certo? Para facilitar, né? Se vocês verem aqui no Utils, a modal ela sempre vai retornar uma label e um ID, tá certo? Porque é assim que eu defini. Porque a gente precisa tipo, de uma label para saber um nome visível para o usuário e um ID que é o nome visível para o banco, tá certo? Porque pode existir, sei lá, vários livros com o mesmo nome, mas com ID diferente. Você, né, não quer ter esse problema, tá certo? Então por isso que é feito assim, um objeto, e daí quando a gente vai salvar, precisa ser um objeto. Então quando você vier aqui no new, você está vendo que tem o data.book.id e não databook, né? Porque o book categories ele espera que seja um ID de book e um ID de categoria. Beleza? E eu acho que eu falei demais hoje, né, meu? Mas vamos ver aqui no Lesson 5, falta mais alguma coisa, meu. Falamos de view, falamos de tudo, tá certo? Qualquer coisa aí de dúvida, porque essa aula aqui é uma das mais paia, tá certo? Vocês podem perguntar aí e na próxima aula a gente vai estar utilizando inteligência artificial pela primeira vez nesse projeto, beleza? E é isso, sucesso para os guris, beleza? Valeu, tchau.